Eu sou Isbole, @Isbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é a @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 13 de novembro de 2021 até o dia 19 de novembro de 2021. Nessa semana, Reino Unido proíbe motoristas de segurar o celular enquanto dirigem. TCU abre procedimento para analisar representação sobre suposta interferência no INEP. Disney planeja expandir o lugar mais feliz da Terra para o metaverso. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grandes bole. Uma semana aí que passou com talvez nem tantas novidades. Uma semana meio mórbida, teve aí um feriadinho na segunda-feira para ambos, que deu para aproveitar. Teve gente aí que teve certezas alteradas, teve gente que recebeu visitas aí, né, dos donos da casa. E basicamente é isso, né, cara? Vamos começar aí os nossos relatos, começando por você, por gentileza. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza. Cara, então, minha semana ela vai ser super sucinta aqui, porque não acontece nada de muito diferente, porque eu tô na correria de sempre, né? Então, é o meu kit básico, né, de período letivo agora, né, que eu acordo, preparo aula, dou aula, né? Então, tá uma rotina, assim, super corrida. E aí, aulas pra caramba, e dar aulas. Minha reflexão, inclusive, vai ser sobre, já adiantando aqui a coisa toda, né? Vai ser sobre qualidade de aulas. E aí eu meditando, né? Boa parte dos dias, exercícios físicos, tô conseguindo fazer todos os dias. E aí, agora há pouco também, né? Tinha falado aqui na abertura, eu, há uns poucos minutos atrás, tava aqui o casal de professores, né? Que é dono aqui da casa que eu tô ficando. E eles deram uma passada aqui pra trocar uma ideia, que um deles tinha ido fazer um exame e tal em Cascavel, aí passaram por aqui na volta. E aí foi isso, né? Isso eu acho que foi talvez uma das coisas mais diferentes da minha semana, porque todo o restante do tempo eu tô aqui no quarto, né, preparando aulas e, né, dando aulas ou daqui ou no presencial, né, ali no campus aqui de Marechal Cândido Rondon. E meio que é isso. Meu relato é super curto, né? Não tem nada de muito grandioso assim nos eventos, mas eu volto para falar mais um pouquinho daqui a pouco, né? E aí dá pra gente conversar um pouco mais, né? Acho que a reflexão vai ser legal. E aí, no momento, eu passo a bola para você falar sobre a tua semana. Muito bem, cara. A minha semana ela também não teve nenhum grande acontecimento, até porque, se você lembra bem, no último episódio eu estava lesionado, meu joelho estava super inchado, eu tinha feito uma punção, tinha tirado líquido inflamado da minha perna, e aí recebi uns remédios e tal, e basicamente a gente tinha gravado na sexta-feira. Na sexta-feira à noite eu assisti aulas pelo computador. Depois da aula eu consegui jogar um joguinho ainda e tal. Zerei Metroid no Nintendo Switch. Faltava... Mal eu sabia que estava no último chefão quando eu tinha parado de jogar a última vez. E durante a semana foi melhor, assim. Eu consegui mexer meu joelho tranquilo. Eu fiquei no feriado com a Bela. A gente foi no mercado na segunda-feira, porque daí meu joelho já estava um pouco melhor. Então eu conseguia andar normalmente. A gente tirou o Pedro um pouco de casa para ele andar e espairecer também. E aí, durante a semana, cara, ela foi me cansando, assim, sabe? Eu não consegui dormir bem, a gente tá sofrendo de um calorzão aqui em Cascavel nos últimos dias, nos últimos tempos. E, cara, eu acho que isso tá me consumindo bastante. Aliado a isso também, eu tive um probleminha com os remédios, né? Que da inflamação. Eu parei de tomar eles antes do período previsto, porque eles estavam me fazendo mal para o estômago, né? Eu sou uma pessoa que, quem já ouve o programa já tem uma noção de que eu raramente tomo remédios, né? Eu prefiro não tomar remédios. Se eu tiver, por exemplo, uma dor de cabeça, eu prefiro aguentar a dor de cabeça do que ter que ficar tomando qualquer remédio, blá, 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 blá. E o que faz com que o meu corpo não seja tão resistente a eles. E o que acontece é que, basicamente, quando eu tomo, por exemplo, 2 comprimidos, assim, basicamente 4 comprimidos ao dia, né? 2 em cada 12 horas, o meu estômago, ele se danou, assim, basicamente, sabe? Eu tava com um refluxo, tava com bastante ardência, assim, na traqueia e na garganta. E aí eu parei de tomar eles, acho que na quarta-feira, talvez, terça, não lembro bem ao certo. E aí quando eu parei, a minha garganta, eu parei de ter refluxo basicamente hoje, assim. Hoje eu já tô mais tranquilo, não tô sentindo dor, nem aquela sensação de inchaço, sabe? Mas a minha semana, ela foi conturbada nesse aspecto de que eu tava exausto. Eu não sei se é porque tá no final de ano, se eu não tô dormindo bem, mas
A verdade é que estou bem cansadinho. Semana que vem começam as provas, então tem um pingo de ansiedade aí nisso tudo, né? Não que eu esteja tão preocupado assim, mas eu acho que isso colabora também, vai se somando. Hoje eu tenho um casamento para ir, então eu já vou faltar a aula de revisão de 2 matérias hoje, mas por um propósito maior, digamos assim. E, cara, eu acho que basicamente tudo isso resume a minha semana. Além disso, o que eu vou falar sobre a minha reflexão é de que as certezas nem sempre são tão certas assim. Mas eu vou só deixar esse leve... Qual é a palavra para isso? Gancho? Esse breve brief. Né? Vou passar o brief para vocês, para que vocês tenham interesse suficiente para que ouçam o nosso episódio até o final, quando eu vou falar sobre essa reflexão. Porque por hora eu vou passar a bola pro Amigos Bole, para que ele faça a sua respectiva reflexão. Maravilha, então a minha reflexão, eu tinha já adiantado ela, vem, né, das aulas, né? Então eu tô o tempo inteiro envolvido nisso, ou preparando aulas ou ministrando essas aulas, e uma das matérias que eu tô, né, dando aula esse período, aqui em Marechal Cândido Rondon, é contabilidade empresarial. Eu tô dando aula aqui tanto dessa matéria como de estatística. Estatística, ainda que eu não seja um pesquisador quantitativo, eu me viro, né, consideravelmente bem, né, na disciplina, nos conhecimentos disso. Então eu tô até que confortável, eu tô animado para essa matéria. Agora, contabilidade, cara, é um bagulho que eu não vejo desde a minha graduação e cara, é um negócio super chato e é um negócio assim que eu não tenho afinidade alguma com o conteúdo e eu tô ralando pra, né, me esforçar pra dar uma boa aula. E eu imagino assim, estatística foram poucas aulas para essa turma. As 2 matérias que eu tô dando aqui são pro primeiro ano, né? Então os alunos têm 2 disciplinas comigo, né, na grade deles. E estatística acho que foi uma aula só de conteúdo, né, e depois teve feriado, daí agora vai começar, né, próxima semana daí volta a ter aulas de novo. E eu acho que vai ser uma diferença, assim, gritante deles verem, assim, que uma aula, a qualidade de uma aula, né, e em comparação com a outra, né, contabilidade é um negócio que, assim, eu faço scriptado minha aula ali, né, eu tenho uma porrada de anotações e eu, né, vou lendo e interagindo com base nas minhas notas ali e assim que eu vou, né? É o jeito que eu encontrei de, né, ter conteúdo pra passar. E a minha reflexão fica, assim, com um pensamento de que eu olhando, né, a qualidade... Tipo, eu consigo ter um pouco de percepção, né, da minha aula. Eu fico me olhando, me analisando, pensando, cara, mas essa aula aqui, ela não tá no meu melhor, né? Não é todo o meu potencial, assim, de dar aula. Não é, você é tipo Toguro no Yu Yu Hakusho, que você vai liberando, assim, os estágios, né? Eu não tô 50% da qualidade da minha aula aqui, mas eu tô me esforçando, né? O meu esforço tá 100%, mas a qualidade tá né, bem aquém do meu normal. E eu, né, não sei se os alunos vão perceber ou vão ter essa leitura ou o que é, mas isso só me trouxe o pensamento de que, né, eu consigo agora talvez olhar com um pouco mais de, não sei se carinho ou de compreensão com professores que eu tive aula na graduação, que eu achava, né, as aulas deles ruins ou insatisfatórias, e eu, né, posso pensar agora que talvez eles estivessem nessa mesma situação que a minha, né? Então, eles estavam dando aulas de matérias que não eram a área de afinidade deles, né? A minha área, o pessoal aqui já sabe, é marketing, né? Isso que eu acabei pesquisando mais na minha pós-graduação inteira, e é o que eu tenho mais domínio para falar, né, em conteúdo. E só que daí você é escalado para dar matérias whatever, né, assim. E talvez seja o caso, né, desses outros professores ruins que eu tive, eles foram escalados para essas matérias quaisquer. Claro, não tô passando pano pra professor bosta que eu tive professor ruim, assim, didática péssima, o cara com certeza não queria estar ali dando aula, e aí esses, né, de fato, as aulas eram ruins, eram péssimos profissionais e tudo mais. Mas eu consigo, pelo menos agora, ter um pouco mais de respeito, né, ou de entender um pouco mais os professores que estavam ali, né, sendo professores de uma matéria que, né, não é o domínio deles primário. Mas é isso, né? Isso que eu acabo trazendo aqui, que eu fiquei pensando agora nos últimos dias. Muito bem. Basicamente, o que a gente pode destacar disso tudo é que o problema é do método de ensino, né? Fazer o quê? A gente tem professores aí que, entre aspas, são obrigados a dar aula daquilo que eles não querem, né? E isso acaba causando certo problema, né, cara? Que eles não querem e às vezes que eles nem têm tanto conhecimento, né? Como é o seu caso. Eu acho, como posso dizer isso? Triste.
triste, porque a gente sabe que é assim, sempre foi assim e provavelmente sempre será assim. Porque no Brasil a gente não tem muita perspectiva de mudança, principalmente quando se trata de questões educacionais. Sim, total. Minha reflexation agora? Por favor. Cara, minha reflexão, então, como eu mencionei, é sobre certezas que nem sempre estão certas, que basicamente é sobre o meu joelho. Tinha falado no episódio passado que era quase certeza, basicamente, 99% certeza de que eu estava sofrendo da doença apelidada de gota e o exame revelou que não tinha nenhum... O indício que deveria resultar no exame deveria ser cristais, né? Porque basicamente a gota ela cristaliza o seu ácido úrico, ele se transforma em várias gotas, e aí quando você tenta mexer alguma das suas juntas, né? Que é onde ela se acumula, esses cristais, você sente um monte de agulhas penetrando na sua pele, enfim, no seu tecido musculoso. E aí, o exame revelou que não tinha nenhum tipo de cristais, e eu fiquei tipo, caralho, mas eu tava com tanta certeza, o médico tava com tanta certeza que era gota e tal, e surprise motherfucker, não tem cristal nenhum aqui, você não tá com gota e se vira pra achar o problema. E basicamente eu ainda não consegui achar o problema, porque, como eu tinha falado, essa semana foi um pouco difícil pra mim, eu fiquei bem cansado e resolvendo outros tipos de problema, e basicamente... Cara, a minha reflexão é essa, que às vezes as nossas certezas, elas nem sempre estão certas. E isso é complicado, porque ainda assim, é só uma doença, sabe? É um caso, digamos assim, não muito prejudicial, né? Mas se eu tivesse, por exemplo, tido a certeza que era gota e começado já a tomar uma medicação que fosse pra gota, que poderia gerar algum tipo de sequela, eu me sentiria muito pior, né? Do tipo, caraca, eu tomei e nem era gota, sabe? Mas, por sorte, nessa questão aí... Foi tudo bem controlado, bem indicado. E tá tudo certo. Mas, quer dizer, tá tudo certo, mas sem certezas. Certo. Então, de comentário que eu tenho, coincidentemente, no episódio de ontem, ou melhor, episódio publicado hoje, mas foi gravado ontem, do Bola Presa, que eu já comentei aqui por várias vezes, né, o podcast que eu acompanho, naquela sessão que eu também costumo, né, trazer aqui como sendo, né, o motivo dos meus ganchos que eu menciono no Bola Presa, a sessão de perguntas e respostas deles, o Both Teams Played Hard. Tem vários casos, assim, emblemáticos que acabam acontecendo lá, de umas histórias que os ouvintes acabam compartilhando, e são algumas trágicas, algumas muito engraçadas, algumas só curiosas, e... outras revoltantes e tudo mais. Uma delas foi esses tempos aí, chegou a um desfecho no episódio de ontem, né, publicado hoje, gravado ontem, que era assim, sobre esse negócio de certeza, né. O resumo da história era mais ou menos assim, tinha né, o cara mandou relato ali, falou que ele tinha um tempo atrás saído com uma guria, aí eles foram, né, tiveram uma noite de amor maravilhoso, e aí seguiram seus caminhos, e depois a menina manda mensagem falando que tava grávida e tinha certeza que o filho era dele. Isso 1 ano depois, a criança tinha nascido, falou, eu achava que era um cara, a gente fez o DNA, não era esse cara, só pode ser você, eu tenho certeza que você é o pai da criança. Aí o cara, aí caralho, né, então tá bom, né, então eu sou o pai da criança. Daí tava ali, né, se mantendo presente, acho que tinha pagado pensão, tinha arcado com alguns custos, alguma coisa assim. Aí só que tava período de pandemia, ele não conseguia ver, né, a pessoa, aí até depois que se vacinaram, eles moravam em cidades diferentes, acabou indo, né, pra conhecer a criança de fato, e aí fez o DNA, e aí depois chegou o resultado e... ele descobriu que não era dele também. E aí depois a mulher acabou descobrindo que era de um terceiro cara. E toda a discussão, assim, do Denis e do Danilo ali falando é que como que essa mulher gasta, assim, essa palavra certeza tão levianamente, sabe? Primeiro ela tinha certeza que era um cara, depois ela tinha certeza que era outro cara. E aí era um terceiro que nem tava nos outros relatos iniciais. E é meio que isso, né? Talvez essa vulgarização do termo certezas, né? Foi a consideração até do Danilo, né? Ele falou assim, a gente entra num conflito epistemológico do que você tá chamando de certeza, sabe? O que é certeza pra você? E aí a gente entra nisso, né? De, né? O que a gente já tá assumindo como uma verdade? O que a gente tá entendendo como os fatos dados ali nas nossas vidas e tudo. Então, só não tem muito o que dizer, né? Eventualmente, quando você estiver ouvindo, não sei se quando vai ouvir isso aqui na publicação do episódio ou se vai estar no futuro aqui ouvindo isso aqui, mas é o episódio 336 do Bola Presa, então você pula lá pro fim pra parte de perguntas e respostas, e aí você ouve todo esse relato e, né,
compartilhe aí das considerações do Denis e do Danilo, excelentes hosts de podcast, eu gosto bastante do Bola Presa. E é isso, então, a gente vai para aqueles recadinhos agora, ou você tem algum complemento? Dou o meu complemento ainda. Na verdade, a gente não vai pra recadinho, a gente vai pra sessão mais, né? Porque pode ser que não tenha feedback, mas tem indicação, né? Exato. Mais um feedback, mais uma indicação. Exato, eu tava perdido aqui já. Por quê? Deixa eu só fazer um complemento aí que não apareceu no meu relato, porque deu tanta correria que eu acabo até esquecendo, né, de alguns eventos. Eu também tô tão acelerado porque amanhã eu vou dar aula na FAG de Toledo e vai ser uma especialização e vai ser a aula o dia inteiro. Então eu também tô na correria pra adiantar as coisas e eu, né, sei lá, como é que eu vou editar esse podcast, então por isso que o episódio vai ser mais curto, né, pra me facilitar aqui a vida de editor. E é isso. Então a gente vai pra sessão mais agora pra me ajudar na edição. Então, vamos lá. Você tem feedbacks? Não temos feedbacks, vamos ter aqui de indicação. Indication. E você tem alguma coisa para indicar? Não tenho, mas eu posso pensar em alguma coisa, a menos que você já tenha algo de bate-pronto. Olha, não tenho. Tô pensando que eu posso indicar. Eu já indiquei Arcane da outra vez. Triste, não posso indicar de novo. Mas, tá bom. Eu posso indicar o jogo Metroid. Metroid Dread. É o nome do jogo completo, que saiu para Nintendo Switch. Que eu me diverti bastante, foi bem legal jogar ele. Gostei pacas, foi divertido zerá-lo. E se alguém gosta de jogos de plataforma e tal, com relações tecnológicas, biotecnológicas também, fica a recomendação, é bem legal. Saquei. Não conheço esse jogo. Eu conheço a franquia Metroid, mas não conheço esse jogo em específico. Então fica aí a indicação para os ouvintes para quem tem Nintendo Switch. E aí é isso. A gente vai para aqueles recadinhos então? Recadinhos. Então se você quiser mandar um feedback para deixar a gente mais alegre, porque olha só como estamos tristes. Você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com. Repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar aquela mensagem mais pessoal, você pode mandar nos nossos perfis do Instagram. Você tem o meu, que é o @minxoxin. É o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é o Robisbole. Se você não sabe para qual dos dois você vai mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí. E a gente também pede para vocês seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos insights, né? Aos analytics que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. A gente consegue saber se são mais homens, se são mais mulheres, de que região do país ou do mundo essas pessoas estão ouvindo a gente, a faixa etária. Então acaba, né, dando um pouquinho mais de proximidade com essas pessoas que compartilham das nossas histórias aqui. E quem sabe, se sentirem à vontade, também compartilhem histórias aqui com a gente, né? O que vocês acham dos nossos relatos e das nossas percepções. Também a gente vai gostar bastante de saber o que vocês têm a dizer. E aí, né, a gente sempre também pede no fim dos episódios pra você espalhar a palavra. Dar aquela piramidada aqui no podcast. Escolhe um episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. E manda pra alguma pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou não conhece o nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fala por aqui e acabe, né, acompanhando aqui as nossas vivências. E normalmente a gente faz a atualização, né, do ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, só que como não teve feedbacks, não tem atualização, então a gente só encerra por aqui e a gente dá aquele tchau agora, é isso? É isso. Adeus. Então, falou, tchau, tchau. Falou. Nossa, 21, não preciso nem editar, se bobear. Nossa, peraí. Um animal chamado eu, coloquei pra cozinhar e esqueci. Nossa, deve estar uma pedra no rolê. Não, estourou. Bem louco. Depois eu te mando uma foto. Estourou, tá preto ali, bem... Mas bem do jeitinho que eu gosto de comer. Deu tempo certinho no programa. Exato, deu certinho. Vou te mandar a foto do ovo pra você ver. Beleza. Desesperado aí, pensando, nossa, como será que ficou o ovo dele gostoso? Passa a receita depois, né? Pode deixar. Falou. Falou, até mais.